Olá, tudo bem? Eu sou a Luciana, sou nutricionista. Você está no canal As Gêmeas e eu já está inscrita ou inscrito neste canal? Não? Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos e aproveita e dá uma passeada aqui pela nossa playlist. Tem um monte de vídeo legal para você sobre esse mundo materno-infantil. Vídeos como o de hoje, por exemplo, que eu vou falar sobre criança vegetariana. Criança pode ser vegetariana? Sim ou não? Vamos falar um pouquinho sobre este assunto? Então, vamos lá. Bom, é super possível que uma criança se alimente apenas de vegetais, só que há necessidade de prestar atenção em alguns elementos importantes para montar um pratinho da criança, também suplementações que são importantes, tá? Por exemplo, vamos montar um pratinho de uma criança vegetariana. Para montar um pratinho de uma criança só com vegetais, eu vou precisar que esse pratinho seja dividido em 3. Vamos imaginar um prato e vamos dividir esse prato em 3 partes iguais. 1/3 do prato eu vou colocar legumes e verduras. Esses legumes e verduras vão fornecer o quê? Vitaminas! Quanto mais colorido o prato, melhor. Então, prato da criança vegetariana, aproveita aí para colocar bastante cor. Só preste atenção no espinafre e na acelga, tá? O espinafre e a acelga são ricos em um ácido chamado oxálico. Essa substância, ela bloqueia a absorção do cálcio, ela impede, ela prejudica a absorção do cálcio. Então, é importante com que deixe pelo menos esses dois que são mais ricos para oferecer um pouco mais tardiamente para a criança, tá bom? Ainda em relação aos legumes e verduras, agora os alaranjados. Os legumes de cor laranja, eles são ricos em beta-caroteno. Beta-caroteno é o precursor da vitamina A. Então você deve oferecer para a criança 3 vezes na semana. Oferecendo 3 vezes por semana um vegetal laranja, você já vai estar contribuindo para que essa criança atinja as necessidades de vitamina A, de beta-caroteno, tá bom? E os verdes escuros, eles são boas fontes de cálcio vegetal. Então ofereça para sua criança 4 vezes por semana. Bom, então uma parte do prato está preenchida. Eu coloquei legumes e verduras cozidos, tá? Lembrando que essa é a alimentação de uma criança até 2 anos de idade, que eu tô falando hoje. E aí agora eu vou colocar mais 1/3, eu vou completar com leguminosas. Essa partezinha do prato eu vou usar feijões. Qual feijão, Luciana? Qualquer feijão, pode ser soja também, tá? Então você usa as leguminosas. Mas antes de preparar essas leguminosas, é super importante que você coloque-as de molho por pelo menos 12 horas. Isso para quê? Para garantir com que todos os nutrientes eles fiquem disponíveis de uma forma adequada para serem muito bem absorvidos, ou seja, utilizados pelo organismo da criança. São boas fontes de proteína vegetal. Então, inclua aí 1/3 do pratinho da criança com as leguminosas, ou os feijões e a soja, né? E agora, o outro terço, né? O terço que falta do prato, você completa com cereais, raízes e grãos. Quais são os cereais, raízes e grãos? Arroz, pode dar desde o início da alimentação, né, para criança, o arroz, milho, todos os derivados, aipim, mandioca, e inhame, cará, enfim. Esses alimentos são importantes fontes de energia. Então aí você viu que você consegue montar um prato bastante equilibrado em nutrientes importantes dentro só do reino vegetal, bom? E agora vamos falar um pouquinho de suplementação. Todas as crianças vegetarianas, as crianças que não vão ter contato com carne, elas precisam ser obrigatoriamente suplementadas com vitamina B12, mesmo que elas sejam ovo-lacto-vegetarianas, ou seja, que consumam ovo e lácteos, tá bom? Então, há necessidade sim de suplementar vitamina B12 para todas as crianças vegetarianas. Vitamina D. É importante com que, se a criança tiver em aleitamento materno, ela tenha essa exposição ao sol para produzir, para ativar a vitamina D. Também é importante, caso a criança não seja amamentada no peito, se ela usar fórmula, mesmo que seja fórmula à base de soja, é importante que ela consuma pelo menos 500 ml da fórmula para garantir o aporte de vitamina D, tá bom? Se nenhuma dessas condições ela for satisfeita, há necessidade de suplementar a vitamina D, sim. Em relação à vitamina A, se você oferecer aqueles alimentos alaranjados que eu falei, você consegue garantir um bom aporte. Se a sua região não for uma região endêmica de falta de vitamina A, você não precisará suplementar, só garantir com que as fontes vegetais
de vitamina A sejam incluídas na alimentação da criança com frequência. Em relação ao ferro, o ferro também é uma grande preocupação aí, né, quando se fala em dieta vegetariana. Em relação ao ferro, também não há necessidade de suplementação diferente daquela preconizada para as crianças que não são vegetarianas. A suplementação atualmente, né, a partir dos 3 meses de idade, mas aí é sempre bom que seja avaliado junto ao pediatra, nutricionista, para ver o início dessa suplementação aí do ferro para a criança, tá bom? Então é igualzinha a criança vegetariana e criança que não é vegetariana. Deixa eu fazer um adendo aqui em relação à soja. Muitas pessoas ainda têm essa ideia da soja. Não vou oferecer fórmula à base de soja por causa dos fitoestrógenos. São aqueles hormônios muito semelhantes ao hormônio feminino, né, o estrogênio, só que são derivados de planta, por isso são fitoestrógenos, principalmente a isoflavona, tá? Mas deixa eu falar que nas fórmulas já foi comprovado que ela não tem relação, não tem ativação biológica, porque elas estão numa forma diferente, tá? Ou seja, elas estão na forma conjugada, aquela que não é ativa biologicamente. Então, em relação à oferta de fórmula à base de leite de soja, pode ficar tranquilo se o problema for a questão hormonal. Em relação a outros produtos de soja, tipo a proteína texturizada de soja, o PTS, é um produto industrializado, então pode conter corantes e tudo, então não ofereça para as crianças. Não vai fazer falta na alimentação da criança. O tofu, que é o queijo vegetal à base de soja, você pode colocar e introduzir na alimentação da criança aos pouquinhos, sem problema. Eu sempre falo depois de um ano por conta da quantidade de sal. E alimento também à base de soja que é dispensável são os molhos, tipo shoyu, miso, eles são muito ricos em sódio, é totalmente dispensável da alimentação. Se você é vegetariano, vegano, né, vegetariano estrito, ovo lácteo, seja qual tipo de vegetarianismo você segue, é super possível que seus filhos também sejam saudáveis seguindo a mesma dieta, mas é super importante que tenham acompanhamento nutricional para que essa criança ela consiga se nutrir adequadamente, garantir com que todos os nutrientes dos vegetais eles sejam absorvidos e aí ela tenha um crescimento e um desenvolvimento adequados para a idade, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, né? Pode ser interessante para outras pessoas e deixa aqui o seu comentário se você quiser até saber mais sobre esse assunto. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!